Voltar nunca foi fácil. Durante anos, eu evitei essa cidade como quem evita um espelho quebrado. Cada rua guardava uma versão minha que foi silenciada, ignorada, deixada para trás. Mas desta vez, eu não voltei por saudade. Voltei por decisão. O ônibus parou na mesma rodoviária antiga. Nada parecia ter mudado. As paredes descascadas, o cheiro de café requentado, os rostos apressados demais para notar quem chega carregando o passado nos ombros. Desci devagar. Respirei fundo. Eu não era mais a pessoa que saiu daqui de cabeça baixa. Quando fui embora, deixei coisas para trás. Meu nome. Minha dignidade. Sonhos que foram tomados como se nunca tivessem sido meus. Disseram que eu não era capaz. Que eu devia aceitar o que me deram. Que aquele lugar não era para mim. E eu acreditei, por um tempo. Caminhei pelas ruas conhecidas com passos firmes. As pessoas passavam sem me reconhecer. Melhor assim. Elas ainda me viam como alguém que perdeu. Mas eu sabia a verdade. Cada queda me ensinou algo. Cada silêncio me fortaleceu. Cada injustiça me moldou. Passei em frente ao prédio onde tudo começou. As janelas continuavam altas demais, frias demais. Ali, decidiram meu destino sem me ouvir. Ali, me tiraram o que eu construí com esforço e esperança. Senti o coração acelerar. Não de medo. De prontidão. Eu não voltei para pedir desculpas. Nem para implorar espaço. Voltei para ocupar o lugar que sempre foi meu. Desta vez, eu não estava sozinha. Eu tinha conhecimento. Tinha provas. Tinha voz. E, acima de tudo, tinha algo que eles nunca imaginaram que eu teria. Coragem para enfrentar. Olhei para o céu nublado e sorri de leve. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem sabe exatamente o que veio buscar. Voltei. E desta vez, vou recuperar tudo que é meu. Antes de recuperar qualquer coisa, eu precisava encarar o passado. Não como vítima, mas como alguém que finalmente entende o que foi feito. E por quê? Na época, eu não percebi. Estava cansada demais para questionar. Confiava demais nas pessoas erradas. Quando tudo aconteceu, me disseram que era o melhor para todos. Menos para mim. Eu trabalhava duro. Entregava resultados. Colocava o coração em cada projeto, em cada decisão. Mas quando chegou a hora de reconhecer, mudaram as regras do jogo. Disseram que meu nome não constava nos registros. Que eu não tinha provas suficientes. Que a palavra deles valia mais do que a minha. E eu acreditei. Assinei papéis sem ler direito. Aceitei acordos que não entendia completamente. Não porque fosse fraca, mas porque estava sozinha. E a solidão cansa mais do que qualquer trabalho. Naquele dia, saí do prédio com a sensação de que algo essencial tinha sido arrancado de mim. Não foi só dinheiro. Foi identidade. Foi dignidade. Foi a certeza de que esforço é sempre recompensado. Passei anos tentando recomeçar em outros lugares. Sempre carregando aquela ferida invisível. Sempre ouvindo a mesma pergunta dentro de mim. E se eu tivesse lutado? Agora, parada novamente diante dessas memórias, eu via tudo com clareza. Eles não me tiraram por mérito. Me tiraram por conveniência. E eu finalmente tinha provas disso. Abri a pasta que carregava comigo desde que cheguei. Documentos antigos. E-mails esquecidos. Registros que alguém achou que nunca seriam revisitados. Cada página era uma confirmação dolorosa e libertadora. Eu não estava errada. Nunca estive. Senti raiva? Sim. Mas não aquela raiva que cega. Era uma raiva lúcida. Organizada. Uma força que não grita, age. Respirei fundo. O passado não podia ser mudado. Mas o presente estava nas minhas mãos. O que me foi tirado não era apenas material. Era a chance de escolher. E agora, eu estava pronta para escolhê-la de volta. Fechei a pasta com cuidado. O próximo passo não seria fácil, mas seria inevitável. Porque quem um dia me silenciou, não estava preparado para me ouvir agora. O prédio continuava o mesmo. Imponente. Frio. Mas eu não era. Atravessei as portas altas com passos firmes,
mesmo sentindo o coração bater forte demais no peito. Não era medo. Era a memória tentando me puxar para trás. O chão brilhava demais. As paredes eram claras, quase indiferentes. Pessoas passavam por mim sem notar o peso que eu carregava. Para elas, era apenas mais um dia. Para mim, era o dia. Fui chamada pelo nome. Meu nome completo. Pela primeira vez, senti que ele soava forte. Entrei na sala do conselho. A mesa longa ocupava quase todo o espaço. Os mesmos rostos. Alguns mais velhos. Outros mais cansados. Todos surpresos. Você voltou? Disse um deles. Não respondi de imediato. Caminhei até a cadeira vazia. A mesma que nunca me ofereceram antes. Voltei, respondi. E não foi por engano. O silêncio se espalhou pela sala. Eu podia sentir o desconforto deles. Não era hostilidade. Era reconhecimento. Comecei a falar. Sem pressa. Sem gritar. Cada palavra era medida. Cada frase sustentada por documentos que eu colocava sobre a mesa. Isso me pertence, eu disse, apontando para os papéis. Sempre pertenceu. Tentaram interromper. Argumentar. Usar termos difíceis, como da outra vez. Mas algo tinha mudado. Eu não abaixei os olhos. Não pedi permissão. Não aceitei atalhos. Vocês decidiram por mim sem me ouvir, continuei. Mas hoje, eu estou aqui. E estou ouvindo cada resposta. Alguns se mexiam nas cadeiras. Outros evitavam meu olhar. A verdade tem esse efeito. Ela não grita, mas constrange. Você sabe o que está pedindo? Perguntou um deles. Eu sorri. Não por ironia. Por consciência. Eu sei exatamente o que estou pedindo. Respondi. Estou pedindo justiça. A reunião terminou sem aplausos. Sem decisões finais. Mas algo tinha sido quebrado ali. O silêncio que me mantinha fora. Ao sair da sala, minhas pernas tremiam. Apoiei-me por um instante na parede fria do corredor. Respirei fundo. Não era fraqueza. Era alívio. Eu tinha falado. Eu tinha ficado. Independente do resultado, eu já não era a mesma pessoa que saiu dali anos atrás. E, enquanto caminhava em direção à saída, uma certeza se formava dentro de mim. Eles ainda teriam que me ouvir mais uma vez. A espera é um lugar estranho. Não tem paredes, mas aperta. Não faz barulho, mas cansa. E foi ali que eu fiquei depois do confronto. Os dias seguintes passaram lentos demais. Cada manhã começava com a mesma pergunta silenciosa. Será hoje? Nenhuma ligação. Nenhuma resposta. Apenas o eco do que eu disse naquela sala fria. Eu tentava manter a rotina. Caminhava pela cidade, observava as pessoas, sentava em cafés onde ninguém sabia quem eu era ou o que eu estava enfrentando. Era reconfortante ser invisível por algumas horas. Mas à noite, quando tudo silenciava, a mente voltava a girar. Eu revivia cada palavra dita, cada olhar trocado, cada pausa carregada de significado. Será que eu tinha sido firme o suficiente? Será que tinha sido clara demais? Houve momentos em que a dúvida tentou me alcançar. Aquela voz antiga, conhecida, que sussurra que talvez seja melhor desistir, que lutar cansa, que aceitar é mais fácil. Mas eu lembrava de quem eu fui quando saí daquela cidade da última vez. E isso bastava para me manter firme. A espera também trouxe lembranças. Do quanto eu me anulei tentando caber. Do quanto aceitei menos do que merecia só para não ser excluída. Eu entendi agora. Não me tiraram tudo de uma vez. Fui deixando, aos poucos. E dessa vez, eu estava reaprendendo a segurar. Certa tarde, voltei ao prédio do conselho. Não para entrar. Apenas para olhar. Fiquei do outro lado da rua, observando as janelas altas, os passos apressados, a vida acontecendo lá dentro sem saber que eu existia. Sorri. Eles ainda não sabiam. Mas eu já tinha vencido algo essencial. Porque recuperar não é só receber de volta. É não se perder de novo. Quando finalmente o telefone tocou, eu não me assustei. Apenas respirei fundo antes de atender. Precisamos falar novamente, disseram. E eu soube. A espera tinha acabado.
Voltei ao prédio do conselho sem pressa. Não porque não me importasse, mas porque eu já tinha aprendido que quem corre demais demonstra medo. E eu não estava ali para provar nada. A sala parecia menor daquela vez. Ou talvez eu tivesse crescido. Os rostos eram os mesmos, mas as expressões haviam mudado. Já não havia tanta segurança. Havia cautela. Analisamos tudo, disseram. Coloquei a bolsa ao meu lado e cruzei as mãos no colo. Permaneci em silêncio. Às vezes, a melhor resposta é deixar que o outro fale. Eles explicaram termos, processos, consequências. Falaram de ajustes, compensações, acordos. Usaram palavras neutras para tentar suavizar anos de injustiça. Reconhecemos que houve falhas, admitiram. Falhas. A palavra soou pequena demais para tudo o que eu perdi. Mas não corrigi. Apenas escutei. Estamos dispostos a reparar, completaram. Respirei fundo. Era ali que muita gente aceitava qualquer coisa. Onde o cansaço fala mais alto. Onde o passado pesa demais. Mas eu não voltei para aceitar o mínimo. Eu quero o que é meu. Respondi. Nada além disso. Nada a quem. Eles trocaram olhares. O silêncio voltou a ocupar a sala. Pela primeira vez, eu vi hesitação real. Isso pode mudar muita coisa. Alertaram. Eu assenti. Eu sei. Mudou a minha vida inteira. Não era vingança. Nunca foi. Era verdade. Eles pediram tempo. Mais alguns dias. Assinei documentos provisórios, não acordos finais. Saí da sala com o corpo cansado, mas a mente tranquila. Independentemente do resultado, eu tinha feito algo que ninguém poderia me tirar. Eu me respeitei. Do lado de fora, o céu estava claro. O vento leve. A cidade parecia a mesma, mas eu sabia que não era. Porque decisões verdadeiras não fazem barulho. Elas mudam tudo por dentro. A resposta não veio com fogos. Não houve anúncio. Nem pedidos de desculpa emocionados. Veio em uma ligação simples, numa tarde comum. Do tipo que poderia passar despercebida. Se não mudasse tudo. Está resolvido, disseram. O que é seu será devolvido. Agradeci. Apenas isso. Não porque fosse pouco, mas porque eu não precisava mais provar nada. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por alguns minutos, tentando entender o que sentia. Não era euforia. Era paz. Recuperei o que me tiraram. Sim. O nome. O reconhecimento. O direito de decidir sobre aquilo que construí. Mas, curiosamente, isso não foi o mais importante. O que eu realmente recuperei foi algo que não estava em nenhum documento. Recuperei a minha voz. Minha coragem. A confiança em mim mesma. Voltei a caminhar pela cidade com outro olhar. Não havia mais peso nos passos. Nem urgência. Apenas presença. Passei em frente ao prédio do conselho uma última vez. Não senti raiva. Nem orgulho exagerado. Senti encerramento. Algumas batalhas não nos deixam cicatrizes visíveis. Elas nos deixam inteiros. Aprendi que recuperar não é sobre ganhar do outro. É sobre não perder de si. Quando fui embora daquela cidade, levei comigo mais do que conquistas formais. Levei a certeza de que nunca mais aceitaria menos do que mereço. De que silêncio não é paz. De que coragem não grita, sustenta. Voltei. Recuperei. E segui. Porque a maior vitória foi não ter desistido de mim.